Olá, vamos dar início hoje então ao nosso programa de História Regional. Vamos começar então com a nossa viagem, preparando você, candidato, para o nosso vestibular da Universidade do Estado. Nossa aula de hoje então é Conquista e Colonização. Mais informações sobre a aula você vai encontrar no site da Universidade do Estado. Bem, vamos iniciar então o nosso programa falando do seguinte. A questão é a expansão ultramarina e o Tratado de Tordesilhas. Importante entender que quando Portugal construiu seu projeto político a partir da Revolução de Aves, consolidou-se politicamente um Estado moderno. E a partir daí, então, não há dúvida de que esse Estado moderno formalizou uma aliança entre burguesia e nobreza, e essa burguesia e a nobreza vão financiar as grandes navegações. Portugal em si tem um foco. Inicialmente começa a expandir-se por dentro do mar Mediterrâneo e depois vai avançar em direção à África. Daí então vai construir dentro da África um projeto explorando as atividades agrícolas ali e depois nas Ilhas Atlânticas. Esse processo de expansão português vai começar a se acelerar ainda mais a partir da queda de Constantinopla em 1453. Porém, a Espanha ela não tinha um projeto. Na verdade, a Espanha não era um Estado tão formal e tão articulado como era o Estado português. Na verdade, só a partir do casamento dos reis católicos é que isso vai de fato acontecer. O problema é que a Espanha em si não tem um projeto de expansão como o de Portugal. Então, a partir daí, vamos começar a trabalhar com uma situação clássica. É a presença do navegador genovês Cristóvão Colombo. Colombo, então, propõe às autoridades espanholas tentar provar uma teoria. A teoria, então, de que a Terra tinha um sentido esférico. E se ela tinha um sentido esférico, navegando na direção do Ocidente, ele naturalmente chegaria até o Oriente. Porém, dificilmente ele conseguiria, então, provar essa teoria por conta justamente de que as autoridades espanholas não reconheciam muito a sua posição. Daí ele vai conseguir, a partir da interferência de alguns nobres ou de alguns fidalgos, chegar até a rainha. E aí então a rainha vai dar a ele a oportunidade de fazer essa viagem. E nessa viagem então ele consegue colocar em andamento seu plano. 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, vão partir do porto espanhol de Palos em direção às Índias. Porém, na verdade, esse ciclo de navegação que ele está propondo vai acabar levando ele, então, para a América. E ao chegar, então, aqui, ele vai se deparar com uma realidade. Acreditava ele ter chegado nas Índias. E a partir daí ele passa a chamar todo o nativo de índio. Bem, na verdade, há um aspecto aí que a gente deve levar em consideração. Ele vai retornar para sua coroa. Ele vai retornar para a Espanha. Só que ele não vai levar para a Espanha aquilo que os nobres espanhóis esperavam, que eram então as especiarias, já que então o que ele conseguiu foi captar com os índios algumas peças de metais, alguns souvenirs com ouro. O ciclo português pela África e o ciclo espanhol em direção ao nosso continente, a América, ao Novo Mundo, a necessidade de se fazer, de fato, uma divisão. E aí, então, é assinado em 1494 o Tratado de Tordesilhas, como vocês poderão ver, então, na nossa imagem. Visto, então, o Tratado de Tordesilhas, nessa imagem, apresenta para nós o seguinte: a nossa Amazônia, a nossa área em si, ela vai estar dentro dos domínios espanhóis. E por estar dentro dos domínios espanhóis, toda a primeira parte desse nosso estudo é exclusivamente lotada à questão das atitudes espanholas, das práticas espanholas aqui pelo nosso continente. Então vamos observar um aspecto. Nós temos aí uma análise importante a fazer. Essa análise tem a ver com a questão da política espanhola de exploração, principalmente naquilo que tange a questão dos chamados metais preciosos. Então, na verdade, vamos falar do Eldorado. O Eldorado acabou se tornando, então, um mito.
Por quê? Porque, na verdade, havia por parte das tribos amazônicas a ideia de que esses metais preciosos existiam, mas eram escondidos em algum lugar dentro dessa selva. Claro, você vai encontrar durante todas as suas leituras várias descrições de Eldorado, mas o mais importante para nós é o seguinte, é entendermos então que é em busca de Eldorado que a Amazônia vai ser incorporada aos interesses políticos e às relações com a Espanha. Se você então puder entender que é em busca desse Eldorado que as expedições espanholas vão entrar pelo rio Amazonas, você já está começando a entender então que no primeiro momento não há interesse por parte da Espanha em nos colonizar. Inicialmente há por parte da Espanha um interesse sim de encontrar os metais preciosos e estabelecer a partir daí um projeto de exploração. Porém, vai se imaginar o seguinte, como fazê-lo? Então, as expedições espanholas pelo rio Amazonas, elas têm uma característica, né? Então, particularmente, vamos começar falando daquela que é a primeira, considerada descobridora, a expedição de Francisco Orellana. Francisco Orellana fazia parte de uma outra expedição maior e essa expedição foi fragmentada. Então, nessa fragmentação, Francisco Orellana então vai continuar descendo o rio Amazonas, já que a expedição começou pelos Andes, e lá então inicialmente ela foi coberta de êxito, acompanhado então por um primo, ele veio conquistando então as principais cidades do Império Inca. Porém, quando a expedição entra na selva, ela vai começar a viver então aquilo que o cronista da expedição, a Gaspar de Carvajal, descreve como o martírio. Por quê? Todas as vezes então que a expedição entra na selva, ela via então as dificuldades de deslocamento, graças então à sua grandiosidade, ao peso, à enorme quantidade de membros, de escravos indígenas, soldados, peças de artilharia e equipamento. Então, essa lenta etapa de deslocamento viu então apresentar uma fragilidade e a expedição foi sendo atacada várias vezes. Então, quando a expedição chega até a Baixa Amazônia, chega então até a selva, ela vai começar a estabelecer então um programa, descer o rio em direção ao Atlântico. E aí o que se vai ter então são vários relatos importantes, relatos que consideravelmente vão mostrar para nós uma identificação. Essa identificação descrita então nessas obras vão então nos legar de uma série de conhecimentos, desde conhecimentos fantásticos, como por exemplo o encontramento da expedição com as tais Amazonas, até mesmo de descrições muito importantes, como por exemplo a enorme densidade demográfica, a produção de alimentos, a capacidade dos povos que foram então visitados pelos membros da expedição de se articular e de se organizar. O certo é que a expedição então atravessa, descendo o rio Amazonas, depois então de passar por duras penas, chegará até a Espanha. Orellana então é considerado um herói e aí as autoridades espanholas vão batizar a Amazônia de Nova Andaluzia. Orellana deveria voltar, deveria tomar posse dessas terras, mas veio a falecer. Daí as autoridades espanholas vão mudar o nome do rio, que já tinha sido batizado de Orellana, e vão chamá-lo então de Rio das Amazonas. Passados então 20 anos, as autoridades espanholas não acreditavam totalmente nas descrições de Orellana, pareciam fantasiosas demais. Daí então é organizada uma nova expedição, dessa vez comandada por Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre. O momento para a Espanha era outro, passaram-se 20 anos. A política espanhola também sofreu grandes mudanças nesse período. Então, não há a mesma estrutura de expedição colocada à disposição de Orellana. Mas essa expedição ela tem dois objetivos muito claros. Primeiro objetivo, confirmar se os relatos de Orellana eram verdadeiros. E o outro, ainda procurar por Eldorado. Bem, essa expedição ela foi coberta de uma tragédia causada principalmente pelos membros da expedição. Porém, a gente tem que legar o seguinte, ao concluir, mesmo sofrendo todas as tragédias, mortes, traições e motins, ao final os cronistas vão legar então às autoridades espanholas a seguinte colocação: tudo aquilo que Orellana descreveu na sua viagem era verdade. E aí então,
começa a se pensar verdadeiramente se vale a pena para o Estado espanhol investir por aqui. Por isso, a nossa viagem agora ela vai dar um salto. Nós vamos entrar agora, então, no século XVII. Nós vamos ver, então, que as autoridades espanholas vão, de qualquer forma, abandonar o projeto de investir por aqui e nós vamos entrar no século XVII numa outra realidade, que é a União Ibérica. Bem, em 1580 começa a União Ibérica, a união dos estados de Portugal e Espanha. Bem, um dos aspectos que a gente começa a entender é justamente o uso do Tratado de Tordesilhas. Agora, esse tratado ele não tem valor legal. Então, quando as autoridades portuguesas e espanholas finalizaram, então, esse processo de unificação, foi assinado, então, um documento chamado Juramento de Tomar. Nesse Juramento de Tomar se estabelecem quais as regras verdadeiramente postas para se estabelecer como vai funcionar, então, o mecanismo de administração. Por exemplo, as autoridades que governavam o Estado português eram portugueses, embora quem governasse fosse o rei de Espanha. Você vai ter, por exemplo, uma realidade bem interessante. Os lucros das atividades coloniais continuarão sendo portugueses, embora o rei que administrasse Portugal e Espanha fosse o rei de Espanha. Então, durante esse período, nós vamos observar uma realidade que é uma realidade latente. Os inimigos da Espanha também serão inimigos de Portugal. Lembrar que durante o processo da expansão, conflitos foram acontecendo por terras ou então por espaços de exploração, mercados. Então tudo isso agora é colocado. E aí então vê-se que as invasões estrangeiras, elas serão, na verdade, a consequência justamente da política externa espanhola que agora domina Portugal. Passamos então à invasão dos franceses no nosso litoral. Já de antes, a França não reconhece os direitos de Portugal e Espanha no tratado. A fala do rei é muito clara, o sol brilha para todos. E desconheço a cláusula do Testamento de Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Na verdade, essa não é a primeira invasão francesa, mas certamente essa invasão tem uma característica mais ascendente em relação à nossa história. Principalmente porque, ao se estabelecer naquela região no norte da colônia, que hoje é o Maranhão, particularmente a presença deles ali foi uma presença que estabeleceu verdadeiramente mecanismos para o início de um processo de exploração. Esses franceses, por exemplo, começaram a estabelecer pequenas estruturas de exploração que depois os portugueses vão se aproveitar. Outro aspecto foi conhecer, por exemplo, um tipo de produto que vai marcar a história econômica da Amazônia, que a gente vai citar aqui, mas na próxima aula, então, a gente vai trabalhar muito especificamente, que é a questão das drogas do sertão. Esse apelido, na verdade, é dado para produtos, então, que a selva oferece, que a gente conhece, produtos como a castanha, o urucum, a baunilha, a canela, o pau-rosa, a copaíba, produtos que vão ganhar muito valor de mercado e importância devido justamente à perda de acesso, então, às colônias que forneciam as especiarias orientais durante esse período da União Ibérica. Então, os franceses se estabeleceram naquela região, fundaram uma capital, São Luís, e estabeleceram ali um governo. Para as coroas ibéricas, aquilo era um risco, justamente porque, ao estabelecer-se naquela região, começando a explorar, eles poderiam, então, no futuro, requerer essa terra em seu favor. Daí, qual foi a decisão tomada, então, pelas coroas ibéricas? A expulsão. Então, é formada uma expedição a partir do Nordeste, comandada, então, por Francisco Caldeira Castelo Branco, e aí, então, as guerras vão acontecendo e os franceses serão expulsos. Notadamente, os franceses têm grande interesse na nossa região, visto que eles não vão nos abandonar. Eles sairão daqui dessa região e vão mais para o norte, para onde eles estão até hoje, na região da Guiana Francesa. Daí, então, as autoridades chegarão a uma conclusão. A única forma de garantir
de que nós não estaríamos sofrendo riscos verdadeiramente por conta da presença estrangeira era a colonização. Certamente, para iniciar essa colonização, era preciso fazer uma grande análise de possibilidades e fazer também um estudo sobre as possibilidades de estabelecer por aqui um modelo que possa, de fato, garantir a fixação de população nessa região. Podemos até fazer uma comparação, porque a coroa portuguesa, quando pensou em iniciar o processo de colonização do nosso litoral, ela estabeleceu, então, um estudo em torno de uma atividade econômica que fosse capaz de garantir a presença de colonos por aqui. A Amazônia pertencia até então à Espanha. E, a partir de agora, a necessidade é encontrar, estabelecer um plano, e esse plano, então, verdadeiramente ia ser seguido dentro de uma mecânica que pudesse garantir lentamente o processo da ocupação. Então, vamos imaginar que nós já tínhamos no litoral uma experiência consolidada. Essa experiência consolidada é a dos missionários e principalmente jesuítas, né, que já atuavam no nosso litoral há algum tempo. E aí, então, vai se criar, a partir daí, uma espécie de parceria. A ideia, então, era estabelecer primeiro o contato com os índios. É bom lembrar, e aí a gente vai voltar lá atrás, naquelas expedições espanholas, que há uma fala, por exemplo, lá na viagem do Orellana, que ele fala, então, num lugar onde a densidade demográfica indígena era enorme. Descreve, por exemplo, que havia comida para alimentar exércitos inteiros. Então, mediante essas informações, você não pode ter o índio como um inimigo, você não pode ter o nativo como um inimigo, você precisa tê-lo como aliado. Usando, então, a experiência, aquela experiência que já se tinha do litoral, vai se estabelecer, então, um plano. O plano seria, então, procurar algumas localidades, procurar uma área específica, e aí os missionários, então, entrarão em contato com esses índios. Esses nativos, então, iriam ser lentamente convencidos a aceitar a presença portuguesa ali. Ia se estabelecer, então, um aldeamento missionário. Daí, a segunda etapa era, então, a construção de uma fortaleza. E aí você vai ter, na verdade, uma soma, né? Você vai ter um aldeamento missionário e vai ter ali uma fortaleza. Essa relação, então, ela é importante porque é a soma dessas duas atividades, a atividade missionária e a defesa, é que vai garantir o início da nossa colonização. Esse é o modelo português que vai ser usado por todo o Vale Amazônico. E a gente pode verdadeiramente usar ele como um exemplo até os dias de hoje. A maioria dos municípios, a maioria das localidades que conseguiu se desenvolver na nossa região, ela segue essa linha. É só você imaginar, por exemplo, que uma cidade no nosso hinterland, no nosso interior, ela tem então a sua catedral, tem a sua igreja, com as portas voltadas de frente para o rio. E a cidade, ela cresceu e se desenvolveu ao redor dele. Claro, é o início, é uma primeira etapa, mas na verdade o que você vai ter depois é que a junção de interesses, mais atividades econômicas, mais ação do Estado, vão então fazer com que cresça, né, o número de habitantes naquela região, e aquilo é uma escala. Aquele aldeamento vai virar lugar ao arraial, aquele lugar ao arraial no século XVIII vai se transformar em vila e aquela vila numa cidade. Belém, na verdade, a capital do estado do Grão-Pará, surgiu a partir daí. Ela que completou em janeiro desse ano 400 anos, é o símbolo, né? Lá se estabeleceu então um forte, o Forte do Presépio. E esse Forte do Presépio, então, seria a ponta de lança para iniciar ao redor, então, naquela região do Baixo Amazonas, o processo de colonização. Então, em 1616 é fundada a primeira colonização portuguesa na Amazônia, a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. O próximo passo era melhorar a administração portuguesa. Lá atrás, ainda na época dos governos gerais, havia sim um interesse em se estabelecer uma divisão política entre o norte e o sul da colônia. A ideia de se criar dois governos gerais já era uma ideia consolidada.
porém a União Ibérica acabou impedindo isso. Agora, no século XVII, parecia necessário garantir, de fato, uma administração mais organizada, mais estruturada, tendo, então, o aporte da autoridade portuguesa mais próxima. Então, em 1621, por um decreto régio, é criado, então, o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Essa unidade política, ela vai servir, então, de referência nos primeiros anos, então, e você que está se preparando para o vestibular deve ter cuidado, porque em algumas questões você poderá encontrar, referente ao século XVII, o Estado do Maranhão. E você deve lembrar que quando ele cita o Estado do Maranhão, não é outra coisa senão a Amazônia. Na verdade, esse Estado ele vai existir até 1652. E aí, então, ele foi extinto pelo ato do rei Dom João IV, né? Depois, então, ele foi fragmentado em 1654 para um século na frente, depois da assinatura do Tratado de Madrid, durante a administração do Marquês de Pombal, ser novamente reorganizado numa outra unidade. Dessa vez, então, seria o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Esse Estado do Grão-Pará e Maranhão, ele vai articular, então, já um início de um grande conjunto de atividades. Defesa, exploração econômica. Mas, na verdade, era preciso, então, avançar. Daí as autoridades portuguesas, então, ficarão mais preocupadas ainda com a presença de estrangeiros navegando pelo rio Amazonas. E aí, então, você vai ter início a uma das mais importantes expedições da nossa história no século XVII, que é a expedição de Pedro Teixeira. Qual é a característica que marca essa expedição e faz ela ser diferente daquelas expedições que a gente viu lá atrás, as expedições espanholas? Aquelas expedições espanholas procuravam por Eldorado. Aquelas expedições nos legaram várias passagens, nos apresentaram algumas informações que servirão, então, no futuro para os interesses do Estado espanhol e depois do Estado ibérico. Pedro Teixeira, então, é contratado para fazer essa expedição e ela tem uma característica. A priori, ela é uma expedição com objetivo claro para colonização e para um levantamento geral. Então, para começar, o trajeto já é um trajeto diferente. Tudo que a gente estudou, então, naquelas expedições e que a gente vai apresentar nas imagens para vocês, mostram, então, que a expedição ela sai dos Andes em direção ao Oceano Atlântico. Já a expedição de Pedro Teixeira, ela faz o sentido inverso. Ela sai, então, do Baixo Amazonas e sobe em direção aos Andes. Bem, como toda a expedição, ela também sofreu lá os seus percalços, foi atacada, sofreu com problemas de doenças, até problemas internos, mas ela conseguiu êxito. Imaginar, então, que pela primeira vez uma expedição subiu toda a calha do rio Amazonas, chegando até Quito, capital do vice-reino do Peru, aquilo, então, era um feito muito importante para aquele momento. Tanto que, quando chegou lá, as autoridades espanholas, então, acharam muito estranha a presença daquele português ali. Meio acanhados, muito estranha a articulação do governador, que particularmente acaba expulsando ele de lá. Pedro Teixeira, então, desce o rio, dessa vez com mais interesse ainda em favor do Estado português, e vem, então, fazendo levantamentos. Esses levantamentos foram fundamentais para se consolidar um processo de colonização. Que tipo de informações, por exemplo, ele pôde legar para nós, já que ele fez a expedição nos dois sentidos, indo e voltando? Na verdade, ele vai apresentar em que lugares, por exemplo, ainda a densidade demográfica indígena era muito grande, ou seja, havia ali a possibilidade de se explorar com intensidade a mão de obra indígena. Em que lugares, por exemplo, se poderiam construir fortalezas e que essas fortalezas seriam verdadeiramente um ponto de partida para a exploração de atividades econômicas e captura de índios, e ainda em que lugares, por exemplo, era possível se estabelecer mecanismos para que a colonização se consolidasse. Ao final, vale o trabalho do seu cronista, o Frei Cristóvão de Acunhã, que descreve, então, numa obra magnífica,
né, o novo descobrimento do Rio das Amazonas, todas essas informações. Mas certamente o que há ali de mais importante são as primeiras descrições, os primeiros mapas verdadeiramente capazes de nos dar um norte para um processo de colonização consolidada. Já que outrora, aquelas expedições espanholas, elas não nos apresentam esses mapas. Então, a partir daí, já que estávamos durante a União Ibérica, a obra, então, o novo descobrimento do Rio das Amazonas, do cronista da expedição de Pedro Teixeira, o Frei Cristóbal de Acunhã, não é publicado. Ele é proibido de circular. Mas, no ano seguinte, após o fim da União Ibérica, finalmente, então, você vai ter acesso a esses dados. Baseado, então, nesses dados, a colonização agora vai caminhar dentro de uma outra projeção, procurar outras áreas, procurar outras regiões. E aí, meus jovens, nós vamos chegar ao Rio Negro. Nós vamos chegar à instalação do Forte de São José da Barra do Rio Negro, já no final do século XVII, em 1669. De fato, pode-se imaginar uma realidade. Essa realidade é justamente a localização que esta cidade está hoje. A nossa cidade, ela está na confluência de dois importantes afluentes e você então pode imaginar que você pode subir para a região do Solimões, pode subir para a região do Negro e você vai então organizar a partir daí mecanismos e etapas de exploração, mecanismos e etapas de colonização. Também desce o Rio Amazonas em direção aonde? Em direção ao Atlântico. De fato, a gente vai começar a estabelecer o seguinte: o Forte da Barra, ele é a confluência, né, de uma política, de uma mecânica. Então, os freis vão começar a trabalhar junto com os índios que viviam nessa região do Baixo Amazonas e vão construir a partir daí uma aliança, e essa aliança, então, vai estabelecer aqui um aldeamento. Esse aldeamento vem acompanhado do forte, é a característica que a gente viu agora há pouco. Bem, quem comandava essa região do Baixo Negro eram os Manaós. Daí, então, a aliança com eles permitia, por exemplo, fazer dessa região um grande curral de índios, fazer dessa região, por exemplo, uma área como um grande entreposto comercial. Tendo eles, então, aliança com os índios Manaós, esses índios, então, capturavam outros grupos, outras etnias nessa região do Baixo Rio Negro e estabeleciam ali, principalmente, um mecanismo de troca. Esse mecanismo de troca permanece muito bem articulado até o século XVIII, quando os Manaós se rebelam. Assunto para uma próxima aula. Vamos lá, questão da prova da Universidade do Estado, né? Quase 100 anos tinham se passado desde Orellana, quando Pedro Teixeira despontou em Quito, recebido com muitas festas e mal disfarçada desconfiança pelos espanhóis. O texto do escritor Márcio Souza, né, é, na verdade, um resumo de tudo que a gente trabalhou hoje aqui. Então a pergunta é: assinale a alternativa correta a respeito da conquista e ocupação do Amazonas. Bem, você tem aí 5 alternativas, né? Mas a alternativa correta, então, é a letra A. Diversas ordens missionárias utilizaram a mão de obra indígena na coleta dos produtos da floresta ou drogas do sertão e chocaram-se muitas vezes com os colonos, cujo objetivo era a escravização dos nativos. Bem, na verdade, a gente está aqui respondendo essa questão e ela é um ponto para a próxima aula, que a gente vai trabalhar, então, de fato, essas diferenças de interesses entre missionários e colonos, mas apenas para consolidar, então, que politicamente há sim interesse do Estado em explorar a região. Bem, quero agradecer, então, a atenção de todos, explicar, então, quem tiver interesse em ter acesso a essa aula, acessar, então, o site da Universidade do Estado e esperar vocês, então, para a nossa próxima aula, para a nossa próxima viagem pela nossa história.